colégio para me estudar. Aí a conta que eu tenho para poder estudar, ela foi excluída. Aí não deu tempo para criar outra conta, então eu tô usando essa. Ok. Tudo bem. Pegando aí a atividadezinha, as questões que nós tínhamos deixado para vocês. Quem é esse Francisco Francélio? É o José? José Henrique, né? Só um minutinho. Tia, nós vamos corrigir a 150 e a 151, né? Não corrigimos ainda? Já foi corrigido, não, Thay? Corrigimos, sim. Foi corrigido no dia 11. Nós vamos corrigir a atividade que foi passada para vocês fazerem no caderno. Que, por sinal, até o senhor disse que perguntou se não podia responder e só enviar as respostas. Foi, tia, Entendeu? eu copiei o enunciado e coloquei apenas a resposta. Ah, tá lembrado, né? Eu só fiz a resposta. Só um minutinho. Eu copiei e fiz tudo. Oi, Raika. Só um minutinho que eu vou abrir aqui para me ver as questões e fazer a leitura delas para que a gente possa corrigir. Então, eu fiz assim, eu copiei um enunciado e coloquei opção e o que tem escrito nela. Ok. Assim, Deixa eu pegar enunciado aqui. tal, opção tal, resposta tal. No final, eu faço a leitura da frequência e Tia, vocês me qual falam página? quem está ausente. Não é página, é no caderno. Estava no caderno. E terminar de escrever essas questões. Por que é grande? Achou grande? E o caderno também não facilita, o caderno é todo zambeto. Ah, caderno Zambeto. Tia, na minha opinião, eu achei grande. Vamos lá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui onde. Deixa eu pegar aqui as questões, só um minuto. Achei. Primeira questão. Tá dando para ouvir direitinho, né? Ao ingerir um lanche composto de pão e carne, o que é que acontece? Com relação à digestão. Opção é. Marquei a opção é. A digestão química. Marquei a B. Agora vocês vão ter que falar, porque não tem como eu ficar visualizando a atividade e visualizando o chat ao mesmo tempo. Posso dizer, tio? Pode. Opção é, a digestão química do pão inicia-se na boca, com a ação da pitialina, e a da carne inicia-se no estômago, onde as proteínas são quebradas pela ação do suco gástrico. Tia, marquei a B. A alternativa correta, a alternativa é, nós tínhamos falado na aula passada a respeito da digestão, nós sabemos que a digestão ela inicia-se na boca, né? Não é páginas, meu amor, é uma atividade que ficou para você copiar no seu caderno. Vocês devem ficar mais atentos com relação a essas atividades, tá? Então, nós havíamos falado que a digestão inicia-se na boca. Até nós tínhamos falado que existem dois tipos de digestão, que é a digestão química e a digestão mecânica. A mecânica é aquela que nós fazemos força para exercer. Então, no caso, a mastigação, né? Na hora que nós ingerimos o alimento, nós estamos mastigando, nós estamos ali fazendo a digestão mecânica, né? Estamos quebrando o alimento. A digestão química é justamente a partir do momento que o nosso corpo, nosso organismo, começa a liberar enzimas para fazer com que esse alimento ele seja quebrado, podemos dizer assim, em partículas menores para que os nutrientes possam ser absorvidos. Então, nós vimos que na boca há a absorção dos açúcares, né, do alimento ingerido, e no caso, a proteína já é quando chega no estômago. Então, a opção correta para a alternativa 1 é a letra E. A digestão química do pão inicia-se na boca, com a ação da pitialina, e a da carne inicia-se no estômago, onde as proteínas são quebradas pela ação do suco gástrico, tá? O suco gástrico faz com que essas
proteínas aí, sejam quebradas, ok? Deixa eu pegar aqui a número 2. Questão de número 2. Na praça de alimentação de um shopping center, um jovem casal resolveu lanchar. O rapaz comeu um sanduíche de carne bovina, ovo frito, bacon, queijo e tomou um refrigerante. A moça comeu um pedaço de pizza de rúcula e tomou um suco natural. Assinale as alternativas abaixo analise as alternativas abaixo, as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que indica as corretas. Número 1. O pão do sanduíche do rapaz começou a ser digerido quimicamente no estômago. Opção 2. Frase 2. O processo digestivo da refeição da moça teve início na boca, pois era rica em carboidratos. Opção 3. O rapaz necessitou de maiores quantidades de pepsina e tripsina para concluir a sua digestão. 4. O intestino delgado não é um local que ocorre o final da digestão de proteínas, lipídios e carboidratos. Então, nós temos aí nas opções, nós temos a letra A. O correto é a opção 1 e 3. Na letra B, as frases corretas é 1, 3 e 4. Na letra C, as frases corretas é 2 e 3. Na letra D, as frases corretas é 2, 3 e 4. Ou na letra E, as frases corretas é a terceira e a quarta frase. Tia, eu marquei a opção A. Tia, eu marquei a opção A, 1 e 3. 1 e 3. Eu marquei a A também. Eu marquei a C. A C. opção correta é a opção C, tá? Miguel e Gabriel. A opção correta na questão 2 é a opção C. Ou seja, as frases que estão corretas é a segunda frase e a terceira frase, certo? O processo digestivo da refeição da moça teve início na boca, pois era rica em carboidratos. E a frase 3. O rapaz necessitou de maiores quantidades de pepsina e tripsina para concluir a sua digestão. Então, a opção correta é a alternativa C. Tudo bem? 2 e 3, né? As frases corretas é 2 e 3. Que é a C. É a letra C. Deixa eu pegar aqui a questão 3. Um corte transversal da estrutura dentária humana apresenta sucessivamente... Opção A, esmalte, dentina, polpa. Esmalte, dentina e polpa. Marquei a A. Alternativa A. Correta alternativa A. É porque não tem como eu visualizar duas coisas. Ou se tem, eu ainda não aprendi, desculpa. Questão 4. Na digestão humana, das enzimas abaixo citadas, os alimentos entram em contato sucessivamente com... Opção B, pitialina, pepsina e tripsina. Ótimo. Opção correta, opção B. Questão 4, opção B. Questão 5. O material retirado de um determinado órgão de um macaco foi repartido em 6 tubos de ensaio. Aos tubos 1 e 2 apresentou-se um pedaço de carne. Aos tubos 3 e 4, um pedaço de batata. E aos tubos 5 e 6, um pouco de manteiga. Aos tubos 1, 3 e 4, acrescentou-se um pouco de ácido clorídrico. Após 12 horas, a 38 graus Celsius, verificou-se que apenas no tubo 1 houve digestão. O material usado nesse experimento foi retirado... Opção E, eu coloquei das glândulas salivares. Opção E. Eu marquei a A. A opção correta é do estômago, alternativa A. Alternativa A. Acertei, viu? É a A, né, tio? Isso, É a alternativa A. Isso. Parabéns para quem acertou. Do Questão estômago? 3. Do estômago. É a letra A. Pode continuar, Tânia? Sim. Ok. Então, vamos lá. Assinale a afirmação correta relativa à digestão e absorção de substâncias nutritivas no homem. Qual alternativa vocês marcaram?
Eu marquei a opção B. As proteínas são marquei. digeridas. Marquei a Deixa B. eu terminar. Deixa o Time terminar de falar e o restante fala depois. Eu marquei a opção B. As proteínas são digeridas pela pepsina produzida nas glândulas gástricas. E a sua absorção ocorre principalmente no estômago. Eu marquei a D. A E. O que é que diz na E, Gabriel? Glicose não necessita. Eu marquei a E. E o que é que tu tá lendo aí na E? Não é não. Como a tia vai saber se você não sabe nem o que escreveu? Oi. Eu marquei a B. Ó, a alternativa correta da questão 6 é a alternativa E. A glicose não necessita de desdobramento por enzimas, tá? A alternativa correta na 6 é a alternativa E. A glicose, estou repetindo porque eu sei que tem alguns anotando. A glicose não necessita de desdobramento por enzimas. Ok. Errei a metade. Acertei só uma. Só foram 6 questões, não foi não? Foi. Então você deu 3? Foi. Não, eu errei as tudinhas, só A acertei. glicose não precisa de desdobramento por enzimas. Deixa eu só voltar aqui de novo na atividade, desculpa, tá errado. A glicose não necessita de desdobramento por enzimas. A glicose não necessita de desdobramento por enzimas. Ok, Time? E agora a gente vai pro livro. Capinão. Deu certo, Time? Sim. Ok. Ó, acho que o chat ainda tá dando certo trabalhozinho para olhar aqui no chat. Só recapitulando aí com relação ao sistema digestório, tá? Antes da gente ir para o capítulo 9, com relação aí ao sistema digestório, nós vimos que o sistema digestório tem a função de quê? Realizar o processo de digestão. Certo. Mas aí o que é que ele realiza mais? O que é que ele faz? O que mais que o sistema digestório faz? Ele realiza o processo de digestão. Só que nós vimos que o sistema digestório, ele acaba absorvendo o quê? Ele tem a função de quê? Ele tem a função também de absorver as substâncias e nutrientes, levá-los à corrente sanguínea. Pronto. O sistema digestório, ele tem justamente essa função de absorver, né, os nutrientes dos alimentos que nós ingerimos e levá-los até a corrente sanguínea, né? Nós falamos e absorver os nutrientes, Gabriel. Nós falamos também que existem 2 tipos de digestão, que é a mecânica e a digestão química. A mecânica é aquela que inicia na boca com a mastigação e com a mistura do alimento até formar o bolo alimentar, do qual este bolo alimentar vai até o nosso estômago e lá ele recebe outras enzimas, né, que ajudam no processo de digestão. Só que essa digestão ela já se inicia na boca, como nós já tínhamos falado na aula passada. Miguel, eu estou no livro, mas não estou numa página específica. Eu estou falando tudo o que nós já estudamos durante esses dias sobre o sistema digestório, tá certo? E disponível para tirar alguma dúvida que vocês possam ter. Por quê? Porque eu não sei se já foi mencionado para vocês, mas na próxima semana, se eu não me engano, vocês vão ter que fazer o simulado de vocês, né? Uma provinha. Então, eu coloquei para vocês estudarem justamente sobre os tecidos, né? Tecido epitelial. Agora eu esqueci o nome do outro tecido, desculpa, gente. Antes do Tecido conjuntivo. Pronto, tecido conjuntivo. Então, eu coloquei para vocês estudarem sobre os tecidos. Vocês podem até ir já antecipando, quando não tiver muita atividade, já ir dando uma estudadinha nas questões, dando uma olhadinha nas atividades do livro, né, para facilitar. Tia, mas as provas vai ser igual se fosse as provas na aula normal?
Vai ter hoje duas matérias e na outra, no Ah, outro eu dia. não. O Roberto deve explicar depois para vocês como vai ser, tá? Tia, vai ter uma semana específica pra gente estudar? Vai, vai ser como o esquema que nós já fazíamos em presencial. A diferença é que não vai ser presencial. Vocês É, terão um tempo determinado para realizar as provas de vocês. Um horário específico, podemos vamos dizer ter assim. uma semana nós vamos ter uma semana para estudar e na outra fazer as provas, né? Os simulados. Não, no caso aí você vai receber o cronograma, né? O cronograma para você já estudar. Igual como fazíamos na aula presencial. Vocês não recebiam um papelzinho comunicado com as disciplinas e as páginas, os conteúdos para estudar? Vai ser do mesmo jeito. Tô dizendo que vai ficar complicado dever e ter que estudar. Isso aí depois vocês podem conversar com o Roberto a respeito, tá? Samantha, com relação, se a tia já mandou o cronograma é feito a partir do momento que todos os professores enviam os conteúdos, né, meu anjo? Aí eu tô só comentando. Vai ser no dia 22, próxima segunda. Se eu não me engano, o Roberto vai explicar para vocês depois, bem direitinho o dia. Estou só antecipando a informação que vocês já, quando não tiverem muito assunto para estudar, vocês já podem ir estudando. Miguel, com relação à folhinha, eu acho que você percebeu que tudo é online, né? Então, do mesmo jeito que vai as atividades para você pelo Google Sala de Aula, quando for no período para vocês realizarem o simulado, com certeza vão disponibilizar lá no Google Sala de Aula o roteiro de atividade, de avaliação, né, para que você possa estudar. Eu só estou antecipando uma informação para vocês. Preste atenção, só fiz antecipar. Por exemplo, hoje eu não programei para vocês atividade para casa. Não vou passar atividade para casa, tá? Por quê? Porque eu quero, mais uma vez, mastigar um pouquinho a respeito desse sistema, né, do sistema digestório, conversar com vocês para poder tirar as dúvidas possíveis com relação ao sistema digestório, tá? Então, não coloquei atividade... Mastigar, que eu estou querendo dizer, explicar, esclarecer qualquer dúvida que venha a ter, Caio. Claro que eu não vou botar o livro, né? Então, Tia, se a gente quiser, a gente pode falar com o Roberto pelo WhatsApp, né, do colégio. pode perguntar a ele quando é que vai ser o próximo simulado, como é que será, enfim, pode tirar as dúvidas com ele. Mas vamos passar adiante, porque o tempo passa muito rápido, senão a gente não vai tirar as nossas dúvidas, né? José Henrique, José Caio. É José Caio? Não, é José Henrique e o Caio, tá? Só para dizer para vocês o seguinte, eu estou fazendo podemos dizer, uma revisão com relação ao capítulo 8. Então, não tem a página específica, porque nós não estamos fazendo a leitura, tá certo? Nós não estamos fazendo leitura para que vocês fiquem acompanhando a leitura. Nós estamos conversando a respeito do sistema digestório e eu estou lançando algumas perguntas a vocês com relação ao que nós já estudamos. Por exemplo, o sistema digestório, como foi mencionado nesse instante pelo Time, tem a função de quê? De digerir os alimentos que nós consumimos. Porém, a função do sistema digestório também é o quê? Absorver os nutrientes desses alimentos que nós ingerimos, certo? Alguma coisa até aqui? Eu ouvi alguém com o microfone ligado, quer falar alguém? Não, né? Não. Então vamos lá, dando continuidade. Aí nós já vimos também que a digestão com relação à digestão, existe dois tipos de digestão, que nós chamamos de digestão mecânica e digestão química. A digestão mecânica inicia-se na boca, aquele processo de mastigação do alimento, né? Nós ingerimos o alimento, mas nós quebramos ele em partículas menores quando nós fazemos a mastigação. E também é relacionada aí a digestão mecânica quando nós fazemos a mistura deste alimento, formando assim o bolo alimentar. Este bolo alimentar passa pela nossa faringe, vai até o nosso estômago. Chegando ao nosso estômago, ele recebe outras enzimas e essas enzimas vão fazer a quebra de quê? A quebra de proteína. Na boca, quando nós começamos a mastigação, o nosso organismo, a nossa boca, libera
Viu, Miguel? Miguel não, A José, nossa, é só mesmo comentários com relação ao capítulo. Caso você tenha alguma dúvida, José, você lança. a nossa, quer dizer, a nossa mastigação enfraquece, enfra, a nossa mastigação enfraquece a comida, criando bolo alimentar e no estômago as enzimas quebram o bolo alimentar e levam os nutrientes para a corrente sanguínea, né? Vamos relembrar aí por parte. No caso aí, não é que enfraqueça. Quando nós ingerimos, por exemplo, um pedaço da maçã, né? Se você não fizer aquele processo de mastigação, ela vai dar mais trabalho para fazer o processo de digestão. Por quê? Porque na boca já é liberado algumas enzimas, e essas enzimas fazem o papel de quê? De quebra dos açúcares, né? Então já vai dar mais trabalho. Quando ela chega no nosso estômago, são liberadas enzimas que fazem aí a quebra das proteínas, né? Quando chega no nosso intestino, no intestino delgado, recebe aí enzimas que a absorção aí tanto do açúcar como da proteína como dos lipídios, né? Já a absorção aí desses nutrientes quando chega no intestino. Foi assim que nós vimos na aula passada, por sinal, né? Na boca, a quebra aí de açúcar. Miguel, daqui a pouco tu me diz, tu escreve aí o que é que tu tem em dúvida, que aí eu te respondo, tá bom? Tava travando quando eu tinha mais ou menos no começo, que a tia começou a explicar. Aí a tia foi falar e tava travando. Mas o que é que você quer saber, Maiane? Tipo assim, eu não perdi nada, deu pra mim. Travou, mas eu já sabia, tinha conhecimento, então eu não quero saber de nada. Tá certo. Miguel, com relação à prova, boletim, isso aí não é comigo, não é agora, tá bom? Depois a gente resolve. Agora, se tu tiver alguma dúvida que eu possa esclarecer, tu escreve aí no chat que aí depois eu te respondo, tá certo? A mesma coisa que eu falei para o Miguel serve para o Caio, tá bom? Ok, continuando. Viu, Taimo? Então, Tia, então, questão nas três etapas. no caso aí, para absorção dos nutrientes, sim. Podemos dizer assim, que são 3 etapas, né? Mas a gente sabe que durante todo esse percurso, o nosso organismo ele vai absorvendo os nutrientes. Porque a gente sabe que o nosso organismo tem que absorver vitaminas, sais minerais, carboidrato, lipídios, as proteínas, né? Nós sabemos que o nosso organismo ele precisa absorver tudo isso aí. No caso, precisa absorver nutrientes inorgânicos, que nós chamamos de água e sais minerais, e os orgânicos, que são os lipídios, as vitaminas, as proteínas, os óleos, as gorduras, são os lipídios, né? A parte dos carboidratos, que são os açúcares, né? São absorvidos também. Então, no decorrer aí desse processo, vai acontecendo essa absorção. O que eu quis dizer é que na boca já começa também um tipo de digestão que nós chamamos de digestão química. Por quê? Porque na nossa boca são liberados já algumas enzimas que ajudam na quebra de açúcares, tá? Dos açúcares dos alimentos do qual nós ingerimos, certo? Só que aí forma aquele bolo alimentar, lógico, aquele bolo alimentar ao chegar no estômago, o estômago libera outras enzimas, né? E essas outras enzimas vão fazer quebra das partículas ingeridas. Por quê? Porque para que esses nutrientes cheguem até a nossa corrente sanguínea, é necessário que essas partículas elas estejam bem, podemos dizer assim, bem diminuídas, né? Bem minúsculas, podemos falar assim. Estejam menores, bem menores, para que possam ser levadas pela corrente sanguínea. É tanto que, quando chega no nosso intestino, o que já vai ser absorvido aí, no caso, já é para ter sido absorvido, é o açúcar, a proteína, os lipídios. Já deve ter sido absorvidos até aí. Então, o que vai ficar são as substâncias que não têm necessidade do nosso organismo, não vão fazer diferença no nosso organismo, né? Podemos dizer que são as fezes, né? Porque já vai para outra parte do nosso intestino, porque o sistema digestório começa na boca, mas podemos dizer que encerra no ânus, né? Então, o que é que acontece? O que não é necessário, ou seja, o que não vai ser absorvido pelo nosso organismo, já vai formar aí as chamadas fezes. E elas vão ficar por um tempo armazenadas até que elas sejam eliminadas através do ânus. Ok, Taima? Certo. Então, realmente existe
Então, as enzimas são utilizadas nas 3 etapas, tanto na boca, Sim, elas são digestão liberadas. mecânica, estômago, digestão química e no intestino. Mas aí no caso da boca, acontece tanto a digestão mecânica como a química, tá? Tá lembrado daquela historinha que são liberadas esqueci a palavra. Esqueci a palavra. Amilase. Desculpa. Amilase. Pronto, a amilase, né? Não é liberada, né, na boca. Ela que faz justamente a quebra do açúcar, não foi assim que nós vimos? Nós conversamos a respeito? Sim. Então, na boca, realiza-se os 2 processos aí, tanto a digestão mecânica, que é a de mastigação, a mistura do alimento, como também acontece aí a liberação de algumas enzimas, e essas enzimas vão fazer a quebra do açúcar que está sendo ingerido, tá? Por exemplo, você comeu arroz, né? Arroz é carboidrato. Carboidrato são açúcares, né? Então, quando você está mastigando ali o arroz, além de você estar triturando o arroz que você ingeriu, o alimento, está havendo também a liberação de enzimas que estão fazendo a quebra do açúcar ingerido, o açúcar contido naquele arroz do qual você botou na boca, tá? Quando você faz aquela mastigação junto com a saliva, que a saliva nós vimos que a saliva são glândulas salivares, são glândulas anexas, que ajudam aí no processo de digestão. A saliva, ela umedece o alimento, faz com que ele, ele seja mais fácil de ser levado até o nosso estômago, né? Porque forma aí o bolo alimentar. Quando chega no nosso estômago, o estômago já vai liberar outras enzimas, e essas outras enzimas vão fazer com que haja quebra de proteínas, né? Para que essas proteínas possam ser absorvidas pelo organismo. Quando chega no intestino, já há a absorção tanto do açúcar, como da proteína, como de lipídios, né? Lipídios são óleos, gorduras que são ingeridos. Nós vimos até que a bile, ela é responsável justamente por esse processo aí de detergente com relação à gordura. Não sei se vocês estão lembrados. Com relação ao processo aí da gordura que nós ingerimos, a bile que faz esse processo aí de detergente mesmo, de absorção aí dessas gorduras, né, de limpeza com relação a essas gorduras. Nós vimos também, por exemplo, que o fígado é uma glândula anexa, mas que também é bastante importante no processo de digestão, tá? Então, esses nutrientes, eles vão sendo absorvidos desde o início que inicia-se o processo digestório, desde o início que nós começamos a mastigação, são liberadas enzimas, e essas enzimas, elas ajudam na absorção desses nutrientes, fazendo com que esses nutrientes sejam levados até a nossa corrente sanguínea, e assim, através da corrente sanguínea, chegue a todas as células do nosso corpo, podemos dizer assim, a todas as partes do nosso corpo. E o que não é necessário para o nosso organismo é armazenado, né, por um determinado tempo, formando-se assim as fezes, e elas são eliminadas através do ânus, né? Alguma coisa, alguma pergunta? José, alguma pergunta? Nada, tia, obrigada. Nada de perguntas. Não, Nada, tia, meu não tem povo. nada, não. Miguel, não? Aí nós Tia, falamos... tia, são Oi. 2h52. Eu tô olhando aqui no meu também, é a mesma coisa. Tô olhando aqui no 2h52. Nós falamos também a importância dos dentes, da conservação dos dentes. Por quê? Porque os dentes têm um papel aí também fundamental na questão da trituração, né? Os dentes, eles ajudam bastante neste processo aí de digestão. Por quê? Porque o alimento, ele tem que ser triturado a partir deste momento. Ok. Né? A partir do momento que nós ingerimos, colocamos o alimento na boca, ele já deve ser triturado. Então, os dentes, eles são muito importantes, bastante importantes no processo de digestão, tá? Eles auxiliam bastante nesse processo, para que possa ser formado o bolo alimentar. Então, por isso que é importante a gente conservar saudáveis, sadios, os nossos dentes ao longo da nossa vida, né? A partir do momento que você já possui seus dentes permanentes, você deve
A partir do momento em que você já tem dentes permanentes, você tem que procurar conservá-los, higienizá-los, enfim, mantê-los para que ao longo da sua vida você não tenha problemas com relação tanto aos seus dentes, como também com relação à digestão, né? Aí nós vimos aí também no nosso livrinho quais são as partes do dente, questão do esmalte, da dentina, da polpa, né? A importância deles. Vimos também que existe a digestão já no estômago, né? Com relação à digestão do estômago, existe a quimificação e a quilificação, né? No caso aí, a quimificação é quando forma o quimo, né? Que forma uma pasta, e essa pasta, depois do bolo alimentar, após o bolo alimentar, o mecanismo aí, é porque eu tô tentando ler aqui o chat, gente, é por isso que eu fico com a fala assim meio parando, porque eu tô tentando enxergar e comentar com vocês, desculpa. Nós vemos aí o bolo alimentar, ele passa por um processo, quando chega ao nosso estômago, né, são liberadas algumas enzimas, essas enzimas, elas vão fazer a quebra de proteínas, que nós já conversamos sobre, só que este bolo alimentar já tem uma consistência mais pastosa, que nós chamamos de quimo, né, e no estômago ele vai receber outras enzimas, não só a pepsina, mas vai existir outras enzimas que vão fazer aí a quebra de substâncias. Já com relação à digestão no intestino, passou pelo estômago, absorveu aí os açúcares e as proteínas, chegou no intestino, tem a quilificação, né? Ou seja, a bile acaba de produzir aí, a bile, no caso, é uma substância produzida pelo fígado que atua com relação às gorduras. Então, já no intestino, a quilificação já se refere ao processo do qual vai haver a absorção de gordura. Essa gordura que a gente fala são a que nós ingerimos através de óleos ou de gordura mesmo, né? De gordura que nós consumimos. Tia, agora eu quero entender muito mais, tia. Obrigada. Oi, mas qualquer dúvida pode perguntar, viu? Pode colocar. Eu acho bom. É bom que a gente interage, né? Então, repetindo aí, com relação à digestão no intestino, é a quilificação, ou seja, a quebra aí de gordura, mas vai ter aí a absorção também, tanto do açúcar, como da proteína, como da gordura. Por quê? Porque já tem passado pela boca, já houve a quebra do açúcar. Chegou no estômago, já teve a quebra do açúcar, aí vai ter a quebra das proteínas. Chegando no intestino, vai absorver o açúcar, as proteínas, e vai ter a quebra de gordura, da qual também vai ser absorvida, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso aí mesmo. Que no caso aí, se a gente for botar em um esquema. Tá certo, cara. Não vou mais olhar, não. Só tu que fica botando de vez em quando, aí eu olho. Ó, observando o esquema lá na página 142, por exemplo, ó, bem facinho, nós temos aí o bolo alimentar, que se forma a partir do momento que a gente fez a mastigação, misturou os alimentos, a gente formou o bolo alimentar. Engoliu. Beleza. Chegando no estômago, forma o quimo. Chegando no intestino, forma o que nós chamamos de quilo, né? Então, são essas transformações que acontecem com o alimento. Passou desse processo aí, o que é que acontece? Vai ter a formação das fezes, né? Vai ter os resíduos que não são necessários para o nosso organismo, está desnecessário, ou seja, os nutrientes foram absorvidos. O restante não tem necessidade de ficar no nosso organismo, de permanecer, então eles vão ser eliminados, né? E eles são eliminados através das fezes, que são armazenados por um período, até ser eliminado pelo ânus, que é o que vocês podem encontrar na página 142, tá? Lá na página 142. Vimos também que existem alguns problemas relacionados ao sistema digestório, problemas de saúde, né? Acho que vocês estão lembrados, como, por exemplo, câncer de intestino, câncer intestinal, gastrite, úlcera, né? Úlcera, todo mundo fala que é uma ferida que ocorre no estômago, né? As pessoas usam essa linguagem mais fácil de ser compreendida. O câncer intestinal, que está provavelmente relacionado a uma alimentação ao longo da vida do paciente, uma alimentação que foi pobre de fibras, né?
pobre de fibras, porque as fibras, elas ajudam no funcionamento intestinal. Então, por isso que nós devemos fazer uma alimentação balanceada, rica tanto em vitaminas, como sais minerais, como proteínas, carboidrato, fibras, né? Onde a gente pode encontrar esses alimentos com fibras, por exemplo? Nós podemos encontrar fibras em alimentos como aveia, como milho, como frutas, tá? Eles ajudam aí no trânsito intestinal, tá? Esses alimentos, eles ajudam, facilitam aí na digestão, certo? Então, o câncer intestinal provavelmente esteja relacionado a uma alimentação que tenha sido rica, ou melhor, que tenha sido pobre, uma alimentação pobre em fibras, em vitaminas, tá? Em substâncias que são necessárias para a absorção do nosso organismo, certo? Caio, tu fica mandando eu não olhar pro chat, mas tu fica escrevendo direto. Aí eu acabo olhando, tá? Então, nós devemos buscar fazer uma alimentação balanceada, justamente para ajudar no sistema digestório, ajudar no processo de digestão, certo? E essa digestão vai, além de ingerir só o alimento, mas também a questão da água, do líquido, né? Devemos beber bastante água no decorrer do dia. E outra coisa que eu tinha esquecido de falar é que a água e os sais minerais, por exemplo, é a última coisa que é absorvida aí no sistema digestório. Na boca, há a quebra aí dos açúcares, no estômago, das proteínas e absorção, no intestino, acontece aí a absorção tanto dos açúcares, como das proteínas, como das gorduras, né, dos lipídios. Já sei, gente, que é 3 horas. Libero já vocês, só um minuto, tá? E também, por último, já acontece aí a absorção líquida da água, tá? A água é a última coisa que é absorvida aí no nosso sistema digestório. Agora eu vou ler rapidinho aqui o nome de vocês. Aquele que eu não ler, não falar o nome, por gentileza, coloca no final. O que eu não falar, preste atenção. Letícia Borges, Ana Luísa, Gabriel, Maria Clara, Caio, Damile, José Henrique, Samanta, Letícia Gomes, Maria Isabelle, Maiane, Miguel, Monique, Nara, Nátia, Pedro Maciel, Raica, Ronald, Taimon e Yasmin. Faltou alguém que eu não falei o nome? Acho que não, tio. Faltou, tia. Quem? Eu, tia. Diga o seu nome. O João Vitor. Ah, desculpa. Oi, Só tia, vou estudar também, posso? Oi, Selma. Sou eu, tia. Anotei, João Vitor. A Mariana Vitória. Ok. Também. Só um minutinho. Mariana Vitória. Mais alguém faltou? Não, né? Acredito que não. Pois então tá, gente. Tenham uma boa tarde.